E aí, pessoal, como é que vocês estão? Como é que tá, Rogério? Tudo bem? E aí, Davi, tudo bem? Sotaque um pouquinho diferente nesse vídeo, sotaque português, diretamente de Lisboa, português de Portugal. Rogério tomando um cafezinho tipicamente brasileiro. Se a gente estivesse em Portugal, você estaria tomando o quê, merendando o quê? Um pastelzinho de nata, o que era? Olha, se eu estivesse lá agora, uma hora destas, já passou, a gente lá chama pequeno almoço, né? Café da manhã a gente chama pequeno almoço. Então é assim, café com leite, croissant, a gente chama sandes mista, que é com presunto serrano, não é o presunto aqui, presunto serrano, pastel de nata, doces, é assim, é uma coisa muito farta, muita variedade. Se você quer ter essa coisa farta e se você nota as diferenças não só no sotaque, mas também as diferenças culturais que tem entre Portugal e Brasil, mas se você quer conhecer um pouco mais dessa cultura e também, quem sabe, até morar lá, passar um tempo comprando um imóvel, você pode prestar atenção nesse vídeo, primeiro porque a gente tem uma parceria com a Rede Online Landmark, lá em Portugal. Que é uma rede de Portugal, nossa imobiliária tem, então você pode adquirir imóveis dessa rede através da gente. Então a gente vai dar algumas dicas de como chegar até lá, das principais diferenças, para você se adaptar e entender como é que funciona tudo lá em Portugal. Vamos começar falando logo de imóveis propriamente dito. Como é que funciona a questão de, normalmente aqui no Brasil a gente fala de metro quadrado, de quantos quartos, como é que é a denominação? T1, T2, como é que funciona isso? Traduz aí pra gente, Rogério. Davi, vou-te explicar. A gente aqui o pessoal utiliza mais metro quadrado, né? Lá a gente vai do T0 ao T6, inclusive aqueles imóveis de mais alto padrão, mais alta categoria, vai uma tipologia superior, né? Então é assim, T0, o T1 é um quarto, T2 é 2 quartos, T3 é 3 quartos, T4 é 4 quartos e por aí fora, tá? Outra coisa em relação aqui, lá essa questão de condomínios, como a gente tem aqui, até pelo clima e pelas condições de segurança, claro, aqui é praticamente zero, praticamente nula, não existe muito aquela questão aqui de condomínios fechados. Lá tu notas, em Lisboa, aqueles prédios antigos, a maioria não tem vagas de garagem, os carros ficam na rua, porque o índice de criminalidade é muito baixo. Então é uma questão até boa, talvez, de economia, que você não precisa pagar um condomínio, né? Uma mensalidade. Por exemplo, a gente vê no centro de Lisboa imóveis de mais de 1 milhão de euros e que que não tem nada de estrutura de lazer, até porque o verão lá em Portugal é curto, né? Embora o país tenha um clima bastante ameno ao longo de todo o ano, mas tu notas valores de condomínio de 40 a 50 euros. Claro, naqueles condomínios mais antigos, né, naqueles prédios mais antigos que não tem nada de condomínio, não tem porteiro, não tem nada. A pessoa chega, cada um abre Com sua chave. a porta com a sua chave. Agora é assim, porteiro, vagas de garagem, só aqueles prédios mais modernos. Agora aqueles mais antigos não tem nada disso. E a maioria dos prédios lá em Portugal e Lisboa são prédios mais antigos. São prédios mais antigos, E dependendo da localização, são os mais caros até do que os próprios apartamentos novos. Tem uma arquitetura também um pouquinho diferenciada em relação aos apartamentos aqui do Brasil, né? Os apartamentos de Lisboa. Não só de Lisboa, mas de todo Portugal. Mas falou da questão do verão. Apesar do verão ser curto, a gente tem lá em Portugal algumas opções de lazer, principalmente de praia. Quais são as principais praias e regiões que o pessoal pode procurar casas lá, imóveis lá, para passar um tempo ou viajar? Olha, é assim, um dos principais, antes de mais, Portugal ganhou o prémio do Oscar de turismo nos últimos 3 anos. Então é assim, Lisboa é minada de turistas, pessoas de todo o mundo. Portugal vive um período de expansão, um período em termos económicos bastante favorável, né? Então é assim, respondendo à tua pergunta, um dos destinos mais procurados pelos estrangeiros e até pelos próprios portugueses é o Algarve, que fica na parte sul, tu deves conhecer, não é? Sim. Na parte sul de Portugal, com praias maravilhosas, temperatura da água mais amena, não tão fria, porque as praias em Portugal, de uma forma geral, a água é gelada, é muito fria, ali a temperatura é mais alta, né? E assim, e é local de veraneio, Algarve, que é a parte sul do Portugal, como eu te falei, e é onde se concentra também o rei da hoteleira, é muito procurado para lazer, para o pessoal curtir a praia, para sair à noite, muitos bares, as discotecas as mais badaladas, que aqui o pessoal chama boate, né? Lá se chama discoteca.
Cultura gastronómica muito rica, é uma das coisas que o pessoal estrangeiro adora quando chega a Portugal. O pessoal fica doido pela comida, pela gastronomia, muita variedade de carne, de peixe, de marisco. Então é assim, é uma gastronomia rica. Sim, muita coisa boa lá, mas também para quem quer ficar mais por Lisboa mesmo, né? Tem várias praias próximas que inclusive com o transporte público você pode ir até lá tranquilamente, que é no caso Cascais, a mais conhecida dos brasileiros. Sim. E é uma questão do transporte público que chama a atenção, porque talvez, eu não sei, você que morou lá pode falar mais tranquilamente. É preciso ter carro para morar lá? Olha, é assim, eu acho que não. Agora depende do trabalho que tu faças, não é? E depende daqueles indivíduos que têm mais preguiça em apanhar transporte público. Por exemplo, quando eu trabalhava em Lisboa, o que é que eu fazia? Eu morava em Almada, que era em frente a Lisboa, não é? Sim. Era só apanhar, eu tinha duas formas de ir para Lisboa. Ou apanhava a ponte, não é? Ou então fazia a travessia de barco. Então o que é que eu fazia? Eu vou-te contar a minha experiência, não é? O que é que eu fazia? Eu morava ali em Almada, não é? Perto de Cacias, em frente a Lisboa. Então eu andava a pé 10 minutos, apanhava o barco, chegava a Lisboa, não é? do outro lado da margem, apanhava o transporte do meu trabalho e chegava no meu trabalho tranquilamente. Agora tinha outros dias que eu precisava do carro para outras coisas, tipo no fim do dia, para ir ter com um amigo meu ou para visitar um familiar meu, aí já levava o carro. Mas regra geral, a maioria das pessoas não precisa, porque olha, a rede de transportes públicos é muito bem, como é que eu digo, ela funciona, não é? Tu tens metro, aqui chama metro, lá, o pessoal lá chama metro. Autocarro. Os autocarros funcionam muito bem, o elétrico, entendes? Barco, depois também tem um sistema ferroviário de comboio, ou seja, tu atravessas a ponte 25 de Abril por via ferroviária, não é? De comboio, e então tens o privilégio de ter uma vista magnífica por rio, até para o lado de Cascais. Então é assim, o transporte público lá funciona perfeitamente. Não tem muita necessidade de utilizar o carro. Até porque Lisboa tem um grande problema, que é o estacionamento. Lá, o estacionamento é particular, não é? É caro, e tu tens, às vezes tu perdes tipo 2 horas a procurar lugar para estacionamento. Quando tu de metro, tu podes deslocar para esse local em 10, 15 minutos confortavelmente e com a maior segurança do mundo, percebes? Então não tem muita necessidade de carro no dia a dia, porque tudo é perto e os serviços funcionam bem. A não ser que seja tipo de madrugada, sei lá, 3, 4 da manhã, aí tudo bem, né? Tu queres sair para uma boate, e é claro que é bom levar o carro, não é? Sim. Porque essas horas tu não tens transporte, tipo às 4 da manhã, se tu quiseres ir em Lisboa, nada funciona, não é? A não ser que seja agora os famosos carros por aplicativo. Sim. E é isso, David. Pois é, e só para finalizar, aqui uma particularidade que é muito importante em Portugal, tanto em Lisboa e Porto e outras cidades, que são cidades universitárias, então tem muita gente que vai para lá para estudar. Quais são as melhores cidades que para quem está pensando em mandar um filho para estudar fora? E a questão também explica um pouquinho para a gente que tem moradia compartilhada, muita gente opta por essa opção. Explica um pouquinho para a gente. Olha, moradia compartilhada tem, inclusive quando eu fui lá agora o ano passado, passar lá as minhas férias e visitar os meus pais, eu fiquei lá num apartamento de um amigo meu que era apartamento compartilhado. Então isso hoje em dia é muito frequente, tanto nas pessoas que moram lá, quanto os turistas. É bastante frequente isso. E qual foi a tua outra pergunta? Quais são as cidades universitárias? Para estudar. É assim, a universidade mais famosa, uma das universidades mais famosas e mais antigas em todo o mundo, todo mundo sabe, né? Todo mundo conhece, é a Universidade de Coimbra, né? Digamos que é mais tradicional. Mas Lisboa tem muitas faculdades, no Porto também tem muitas faculdades, no Algarve, em Braga. E uma das vantagens, lá a faculdade é de graça, é gratuita. Ou seja, o teu filho lá, enquanto aqui tu tens de pagar, tem, por exemplo, aqui um curso de medicina que chega a custar 10 mil reais, lá a gente só paga uma coisa que é a propina. O que é a propina? É tipo um valor simbólico que ajuda a universidade a se manter, não é? A fazer a fazer face àquelas despesas normais toda a faculdade, não é? Água, luz e por aí fora. Então é assim, o custo é muito baixo. As escolas públicas são de extrema qualidade, as faculdades são muito boas
e tudo de graça. E assim como também o serviço público, também é de graça, tu não pagas nada, pagas uma pequena taxa que é irrisória. Então é assim, uma das coisas que Portugal tem, clima ameno, está entre os países mais seguros do mundo, criminalidade baixíssima, temperatura amena ao longo de todo o ano, embora o inverno seja um pouquinho rigoroso, mas se a gente for parar aqueles países mais para o leste da Europa, que o inverno chega a temperaturas de menos 30 graus, em Lisboa não, em Portugal talvez a temperatura, sei lá, mais baixa que tu encontres seja menos 3, menos 2, mas por exemplo em Lisboa, um ano normal, sem ser aqueles anos atípicos, o máximo que podes encontrar em Lisboa são 8 graus, 7 graus, é difícil ter 1 grau, 2 graus. Então é assim, Portugal, por ser o país mais a sul da Europa, é um país bastante beneficiado pelo clima e como tem uma costa bastante grande, não é? Um litoral bastante grande, muitas praias, então é assim, faz com que tenha muita procura, devido ao clima, segurança, não é? Um país desenvolvido e o país agora está na moda que muita gente quer morar lá e muitos famosos moram lá, a Madonna mora lá, entre outras personalidades do espetáculo, do cinema, da música, por aí fora. Todas as vantagens trazidas aqui para você. Se você quer saber um pouco mais sobre cada uma dessas vantagens, desde culinária, esporte, tudo que tem em Portugal, a gente pode trazer outros vídeos para você, inclusive eu que fiz intercâmbio lá, posso contar um pouquinho da realidade de como é morar e estudar em Portugal por um determinado período de tempo. Tem uma comunidade brasileira muito grande, talvez a gente faça um vídeo o inverso, como é um português morar no Brasil, mas isso é assunto para um próximo vídeo. E para esse vídeo eu só quero agradecer o grande Rogerinho. Davi, nada, estou aqui para tirar alguma dúvida, pessoal, vocês queiram tirar dúvidas, perguntas, que tenham intenções de morar em Portugal, ou para os filhos estudarem, para vocês fazerem mestrado, pós-graduações, doutoramentos, muita gente está indo para lá fazer isso. Agora, queria fazer o inverso, queria fazer uma pergunta. Conta um pouquinho como é que foi a tua experiência e quanto é que tu ficaste em Portugal e o que é que tu mais gostaste? Lá em Portugal, o país, o que eu mais gostei foi justamente a questão de segurança, poder andar na rua tranquilo, sem medo nenhum de ser assaltado, de acontecer nada, nunca tive nenhuma situação de medo. Usava sempre o transporte público, não precisei usar nenhum carro de aplicativo. Isso em qual cidade? Lisboa. Lisboa. Na verdade era Odivelas, região metropolitana. Sim, aí Odivelas, que é perto. E tu ficaste lá quanto tempo? 5 meses. 5 meses? 5 meses em Portugal, ao todo? Sim. E então acho que essa é a grande coisa que eu mais gostei, e sua terra é muito boa e todo o povo português é bem-vindo aqui no Brasil. Espero que sejamos bem-vindos lá. E é isso, pessoal. Fica o nosso abraço e até a próxima. Tchau! Tchau, pessoal. Força!